Olá, amigos de Cabo Verde, espero que estejam todos bem. Meu nome é Rogério Ataíde, sou professor e escritor. Falo aqui do Brasil, mais especificamente falo do Rio de Janeiro, falo de Copacabana. Quero agradecer à Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes da Universidade de Cabo Verde, à Cátedra Eugênio Tavares, ao Leitorado Brasileiro sediado em Cabo Verde, ao Instituto Camões. Muito obrigado a todos, saúdo a todos e saúdo a todos também que participam da 6ª Jornada da Língua Portuguesa. Que bom participar. Gostaria, na verdade, de participar aí. Gostaria muito de estar em Cabo Verde, como havíamos nos programado no início do ano. Esse tempo virá, né? Estamos nessas condições agora impostas pela doença malvada que se espalha pelo mundo todo, essa pandemia que nos obriga a ficar em casa mais tempo que gostaríamos, mas criamos nessas condições outras possibilidades de encontro, outras possibilidades de diálogo. Então, através dessas telinhas maquinosas dos celulares, dos computadores, podemos nos ver, podemos falar uns com os outros. Espero, na verdade, que possamos nos encontrar mesmo, fisicamente. Gostaria muito de, em breve, ir a Cabo Verde, poder encontrar amigos em Cabo Verde, fazer novas amizades e discutir alguns temas que me parecem tão interessantes e tão importantes, tão urgentes, talvez, no momento que nós vivemos. Bem, eu tenho me interessado muito em algumas questões que dizem respeito a um pensamento, a uma reflexão que pode servir para o Brasil, pode servir talvez até para uma reflexão conceitualmente interessante em outros lugares do planeta, mas certamente que tem um diálogo, uma possibilidade de diálogo com o Cabo Verde e seus intelectuais que me parece absolutamente adorável. Eu me refiro a algumas questões ligadas à modernidade, ao moderno, e também à concepção que vem sendo discutida, particularmente pelo Mário Lúcio Souza, da criolidade. É em cima disso que eu gostaria de falar algumas coisas. Olha, sobre o moderno, sobre a modernidade, nós estamos entrando agora nessa década de 2020, aqui no Brasil, de uma maneira bastante curiosa, porque esta década, há um século atrás, nos colocava diante de alguns grandes questionamentos sobre a identidade brasileira. Era a década de 20, que se iniciava com grandes exposições da chamada então arte moderna. Falávamos naquele momento de uma semana de arte moderna, realizada em fevereiro de 1922, e falamos de grandes publicações naquela década. Falamos de manifestos, jornais, livros, e culminando no final dos anos 20 com a publicação de Macunaíma, de Mário de Andrade, em 28, e no mesmo ano o Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade. É uma década muito rica para nós brasileiros, porque estávamos reinventando, repensando, redefinindo o que seria o Brasil. É importante lembrar que o ano de 1922 é igualmente importante porque foi a comemoração do primeiro centenário da independência do Brasil, ocorrida em 1822. Então, era um momento perfeito para se pensar o Brasil, para colocar o Brasil em novas bases. Pois então, estamos agora exatamente às vésperas desta mesma data, de uma data redonda de 22. Estamos agora falando de 2022, tão próximo, em que certamente vamos ouvir falar aqui no Brasil das comemorações do bicentenário da independência. Mas antes disso, antes de falar sobre o bicentenário da independência e fazer reflexões sobre a nossa identidade, a nossa vida social, o nosso cotidiano político, certamente o Brasil precisará rediscutir o tema do moderno. Eu, em outra ocasião, falava que esta palavra moderno, tão poderosa de significados, tão fortemente marcada por discussões conceituais e políticas, essa palavra moderno ela precisa ser o tempo todo
discutida, reinventada. Então já falaram moderno e não parece ter sido suficiente, falaram pós-moderno, já tentaram sugerir o pós-pós-moderno. Eu não queria contribuir com mais confusão, mas eu tenho sugerido uma outra abordagem que seria o remoderno. Me perdoem por estar propondo mais uma invencionice, mas o remoderno seria talvez uma ideia interessante, porque é pensar novamente o moderno, talvez até pensar com padrões conceituais semelhantes àqueles de um século atrás. E por que remoderno? Porque estamos agora, no Brasil e em diversos outros lugares do mundo, aceitando tão gentilmente, tão docilmente o retrógrado, o passadiço, aquilo que já parecia ter sido superado, de tal maneira que nós precisamos realocar a discussão do moderno e fazer isso, portanto, dessa forma, como eu despretensiosamente sugiro, como um remoderno. O moderno recolocado, talvez até usando alguns princípios ou procedimentos desta ideia de modernidade que foi colocada lá há um século atrás. Precisávamos talvez recuperar isso e a partir deste ponto da modernidade, né, retomando suas discussões, seguir adiante. E para isso, um tema que vem sendo colocado nas últimas décadas, e particularmente Cabo Verde vem discutindo através de Mário Lúcio Souza, né, é a ideia da criolidade, da criolização, o crioulo, o ser crioulo. Eu preciso falar algumas coisas sobre isso antes de chegar ao ponto que gostaria de levantar como grande tema. No Brasil e nas Américas, a ideia de crioulo ela tem certamente outras abordagens diferentes daquelas que nós encontramos em Cabo Verde ou em outros locais. Na América de descendência espanhola, o crioulo é o descendente de espanhol, nascido nas Américas, aquele que nativo aqui manteve a cor de sua pele brancas, era uma elite socioeconômica na América hispânica, muito preocupados com as suas condições sociopolíticas, formavam uma elite e, por essa razão, muito preocupados também com a cor de sua pele, com uma suposta ou verdadeira herança hispânica. Aqui no Brasil, a ideia do crioulo já é diferente. O crioulo no Brasil é o negro nascido no Brasil, o descendente de africano nascido no Brasil e escravizado no Brasil. Esta palavra crioulo ela ganhou outras conotações e hoje no Brasil, aliás, já há algum tempo no Brasil, a palavra crioulo é um xingamento. A palavra crioulo é utilizada de forma abominável como uma palavra pejorativa. Não se usa essa palavra no Brasil sem, evidentemente, sofrer o apontamento de que isto é errado, que isso não se deve fazer. Bom, veja, são maneiras de se utilizar a mesma palavra completamente diferentes. Também é diferente aquela que nós encontramos na região do Caribe, onde o crioulo é também uma palavra que designa o idioma utilizado, um idioma que mistura informações de diversos outros idiomas e cria uma coisa nova. Me parece que é algo semelhante àquilo que ocorre em Cabo Verde. O crioulo, portanto, seria um idioma que traz consigo uma série de informações de outros idiomas e produz uma coisa nova. Só um pequeno lembrete. Isso de buscar informações ou de obter informações, buscar não, obter informações de diversas origens e produzir algo novo, esta foi uma ideia muito cara a Oswald de Andrade quando escreveu o Manifesto Antropófago. Nós, aqui no Brasil, podemos nos identificar desde 1928 com Oswald de Andrade com essa ideia de que somos fruto de uma grande mistura, uma grande miscelânea de informações e produzimos algo novo com isso. Bom, voltando então a esta concepção do crioulo, a ideia do crioulo, portanto, ela não é exatamente a ideia do mestiço. Quem nos chama a atenção para esta questão é Edouard Glissant,
autor da Martinica, escreveu um livro importantíssimo falando sobre essa questão, que é a Introdução à Poética da Diversidade, ou Introdução à Poética do Diverso. Foi publicado aqui no Brasil pela Universidade Federal de Juiz de Fora em 2005, mas é um livro de 1995. Glissant, ele se refere à ideia da criolidade não como uma ideia do mestiço. Mestiço, para ele, teria uma outra percepção. Mestiço seria algo relativamente previsível. A criolidade seria imprevisível. Fala de algumas misturas de, como ele chama, de culturas compósitas, um composto de culturas. E, portanto, não se atém somente ao tema do idioma, mas da formação cultural. Eu acho isso extremamente importante e instigante para um pensamento teórico, um pensamento conceitual sobre nossa realidade, nossas condições modernas ou remodernas. Aquilo que nós podemos pensar e utilizar como pensamento, instrumento de pensamento para a nossa vida na atualidade. Eu acho que isso serve ao Brasil, e eu acho, não falo sem pretensão não, mas eu acho que isso serve de forma conceitual para uma reflexão sobre o humano no mundo agora. Porque há uma questão que incomoda no reverso da ideia do crioulo, da criolidade, que é o seu contrário, talvez, que é o puro. Isso me preocupa muito, eu acho que é bom que nos preocupemos com a ideia da pureza. E eu gostaria também, ao mesmo tempo, de discutir esta ideia da criolidade e discutir também a ideia da pureza. Porque a ideia da pureza, ela está muito associada à ideia da busca por uma origem. E é legítimo buscar uma origem, saber de onde vem. Esta é uma investigação, talvez uma angústia, que é muito própria dos humanos, de saber de onde vem, né, tentar dar algum tipo de explicação para si mesmo, para o grupo ao qual pertence, sabendo esta origem. Tá? Agora, essa origem talvez pura, ela remete também a um tempo, e a um tempo passado. E é um passado que liga os tempos do presente ao futuro. Portanto, essa ideia da pureza, associada à ideia da origem, prima, irmã da tradição, sugere a possibilidade de se pensar, portanto, quem somos nós. Portanto, estamos falando de identidade, né? Então, a busca pela pureza é também uma busca por uma identidade. E essa busca identitária me preocupa muito, porque eu costumo dizer que quem busca pela pureza vai encontrar. Porque a busca pela pureza, na verdade, ela é uma armadilha conceitual, uma armadilha existencial, porque quem busca pela pureza já parte de um princípio em que ela pode ser encontrada, que ela existe, e que aquele que procura por ela tem com ela uma relação de parentesco, tem com ela uma relação filial, herança. Aquele que busca pela pureza, busca por suas heranças. Né? Agora, me preocupa muito que essas heranças puras, essas heranças que remetem a uma tradição imaginada como algo original, ela frequentemente vai encontrar seu objeto de interesse, e o que se encontra nessa busca identitária eu acho que é muito perigoso, porque sabemos todos, não existe pureza. Isso é absolutamente ilusório, isso é um grande engano, contado talvez para os inocentes, para os tolos, dizer que há uma origem única, matricial e que é capaz de gerar tradições, né? Olha, nós aprendemos com Hobsbawm, né, que as tradições são inventadas. Aprendemos com Barthes que as tradições elas são compostas, que elas são adaptadas, elas são ajustadas, e que essas tradições elas não remetem, não devem remeter à ideia de uma pureza originária, identitária, né? Não. Nós estamos falando, portanto, de algo que é extremamente perigoso. Eu quero anotar aqui que o contrário da criolidade é o puro. E então estamos falando de algo que é extremamente arriscoso,
como diria Guimarães Rosa, algo que é extremamente perigoso, porque estamos mexendo, lidando com uma série de princípios que são ao mesmo tempo estéticos, éticos, políticos, que dizem respeito a algo que é falso, que é a ideia de um puro, original, né? O que me permite pensar ou me parece permitir pensar, que a ideia da criolidade, ela é contrária, portanto, assumindo como contrária do puro, dessa origem pura, a ideia da criolidade nos coloca no mundo de maneira muito mais complexa, talvez muito mais inteligente, de forma muito provavelmente mais própria às condições que vivemos nós humanos. Por isso, gosto tanto de poder discutir a ideia da criolidade, né, como algo que transcende ao mestiço, porque o mestiço, segundo Glissant, seria algo relativamente previsível, enquanto a criolidade não, ela é imprevisível. Gosto também da ideia de pensar a criolidade a partir de um padrão em que não estamos falando somente de um idioma, mas muito mais do que isso, estamos falando de questões ligadas à cultura. E para além da questão da cultura, estamos falando sobre algo que é da existência do humano. Estamos no mundo como criaturas que têm a possibilidade de absorver informações culturais de origem diversa e produzir algo novo, e produzir algo que seja instigantemente novo. Eu acho que esta talvez seja uma das melhores possibilidades, então, de se pensar o moderno. Chego aonde eu quero. Me parece que o instrumento conceitual que a criolidade levanta, supõe, talvez seja extremamente interessante, e eu digo operacional, para uma reflexão do moderno. Então eu gostaria agora de amarrar essas pontas, lembrando desta percepção de modernidade desenvolvida no Brasil na década de 1920, particularmente com o Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. Estamos produzindo algo que é capaz de buscar informações em diversas partes, produzindo algo novo. Precisamos voltar a esta questão. Precisamos voltar ao tema de uma cultura que absorve tanto de tantas partes e produz algo novo. Mas veja, isso não é uma peculiaridade brasileira, me parece que não é uma peculiaridade cabo-verdiana, esta talvez seja uma peculiaridade humana. E por isso que me parece ser tão interessante, tão inteligente utilizar o pensamento cabo-verdiano da criolidade, né, como um artifício, uma artimanha para se pensar o humano nas condições que temos agora. Bom, eu gostaria muito de poder, falando essas coisas, discuti-las a partir desta fala, colocar estas questões como possibilidades de reflexão e a partir daí discutir. Gosto muito da ideia de poder, em algum momento, reencontrar Mário Lúcio Souza, conversar particularmente com ele, que escreveu o Manifesto Crioulo, e discutir esses grandes temas. Olha, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite. Quero saudar a todos os amigos de Cabo Verde, dizer que certamente estaremos juntos em breve, e espero poder conversar sobre esses temas, discutir esses temas, quem sabe até produzir coisas novas a partir dessas ideias. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.